Fim de ano chegando e, bom, com ele vem aquela época de balanços, de pensar no que foi feito e, claro, nas expectativas para o futuro. Aham. E isso não vale só para a gente, né? No mercado financeiro, dezembro é um mês super importante, principalmente para o setor bancário, que tradicionalmente anuncia proventos. Exato. É quando a gente vê quem realmente entregou resultado. E essa é a nossa missão hoje. Vamos mergulhar nos dados de 4 bancos que, historicamente, fazem anúncios agora em dezembro. A ideia é entender o momento de cada um. Isso. E para ficar mais interessante, a gente pode pensar neles como 4 personagens. Tem o gigante ferido que está se levantando, o azarão que ninguém acreditava, o atleta consistente que não erra passe e o craque inconstante, sabe? Aquele que faz um golaço e perde um gol feito no mesmo jogo. Gostei da analogia. E, assim, o cenário para esses personagens é um setor bancário que está mudando muito. É digitalização, é a inadimplência que sobe e desce, a rentabilidade. Certo. E a nossa análise vai tentar conectar tudo isso ao potencial de cada um de distribuir os lucros. Perfeito. Então, vamos começar pelo nosso gigante ferido? Estou falando do Bradesco. As ações BBDC3 e BBDC4 tiveram a alta, nossa, impressionante, de quase 60% este ano. Estão ali na casa dos R$16. Uma baita recuperação. A pergunta é, depois de subir tanto, ainda tem espaço? Ou foi só um suspiro de alívio? Olha, o que é fascinante no caso do Bradesco é essa relação entre o preço e o valor. Porque, apesar dessa alta toda, nossos estudos mostram que o banco ainda negocia com um certo desconto, sabe? Como assim? O múltiplo preço sobre lucro, o PL, está em 8, e a projeção é que caia para 7. Isso é baixo para o histórico dele. E o dividend yield, que já está em 7,5%, tem tudo para passar dos 8%. E é aqui que a história fica bem interessante. O lucro do terceiro trimestre foi de 6,2 bilhões de reais. Mas o número que realmente chamou atenção foi o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. Esse número foi o grande destaque. Bateu 15%. Para quem não acompanha isso todo dia, o que significa na prática um ROI de 15% para um banco desse tamanho? Pensa no ROI como se fosse o termômetro da eficiência do banco. Ele mede quanto lucro o banco gera com o dinheiro dos acionistas. 15% de ROI significa que para cada R$100 que os acionistas investiram, o Bradesco gerou R$15 de lucro. Entendi. E isso é uma melhora, assim, brutal. Porque não faz muito tempo esse número estava patinando ali entre 10% e 12%, que é muito pouco para o Bradesco. É como se o motor tivesse voltado a funcionar com mais força. E de onde veio essa potência toda? O pulo do gato aqui é entender que o Bradesco hoje é quase uma seguradora gigante com operação de banco junto. O braço de seguros foi a grande estrela. Sério? Sim, respondeu por 40% de todo o resultado e entregou um ROI espetacular de 22%. Foi a seguradora que carregou o resultado nas costas enquanto a área de crédito ainda sofria. Que interessante. E falando em mudanças, um dado que me saltou aos olhos foi o da eficiência, o número de agências físicas. Em 2020 eram quase 9 mil, agora são 4.700. É uma queda de quase 50%. É uma mudança estrutural gigantesca, né? Exato. E não foi só para cortar custo, reflete também uma melhora na gestão de risco. A inadimplência, que chegou num pico preocupante de 5,7%, já está em 4%. Então eles estão emprestando melhor. Exatamente. As informações da empresa mostram isso. A proporção de crédito com garantias reais, tipo um imóvel, subiu de 45% para 60% da carteira. Isso diminui muito o risco de calote no futuro. E o mercado percebeu isso. Eu lembro que no fim do ano passado, o múltiplo preço sobre valor patrimonial, o PVP, chegou a 0,7. A mínima de 30 anos. O que isso queria dizer? Que o mercado achava que o banco valia menos que os seus próprios ativos. Exatamente isso. O mercado estava precificando o fim do Bradesco. Agora, com a melhora, esse múltiplo voltou para 1. E o histórico é claro. Quando o Bradesco entrega um ROI alto, lá na casa dos 18%, 20%, o mercado paga bem mais por ele.
Um PVP de 1,5, 2. Então, se a rentabilidade continuar melhorando, A tendência é que o preço da ação acompanhe. para fechar o Bradesco. E os dividendos, como fica? A política do banco é pagar de 50% a 60% do lucro. Com o lucro subindo, o valor total, que era de 9, 11 bilhões, pode chegar a 12 ou até 13 bilhões este ano. E a frequência é boa, né? Ótima, pagamentos mensais, trimestrais, com datas importantes em março, junho, setembro e dezembro, e o grande evento, que é um provento complementar bem robusto, que geralmente é anunciado agora, em dezembro. Ok, então se o Bradesco é essa história de um gigante se reerguendo, vamos agora para o nosso segundo personagem, o Azarão, o banco BMG, ticker BMGB4. O BMG é um caso muito curioso, Ele vem num período bem difícil, né? terrível. Chegou a dar prejuízo em 2023, a cotação foi lá para perto de R$2, mas agora o que a gente vê nos estudos é um gráfico bem positivo. A margem financeira, que é o ganha-pão do banco, está crescendo mais rápido que as despesas. O que é um sinal clássico de ganho de eficiência. Isso. Mas a melhora é para valer ou é só um voo de galinha? Essa é a grande questão. A melhora é real, sim. O ROI já está se aproximando de 15%, o que é um nível bem saudável. O que está acontecendo por baixo dos panos é uma faxina. É uma faxina. Sim, o BMG está limpando a carteira de crédito, focando mais no seu forte, que é o consignado de menor risco, e ao mesmo tempo está controlando os custos com muita força. A casa está sendo arrumada. Tá, mas se a melhora operacional é tão clara, por que a ação ainda está tão barata? Negociando pela metade do valor patrimonial com um PVP de 0,5. É a memória do mercado. Depois de resultados tão ruins, cria-se um déficit de confiança. Os investidores querem ver vários trimestres de resultado bom para acreditar que a virada é de verdade. Faz sentido. Enquanto essa confiança não volta a 100%, o preço fica descontado. A oportunidade para quem acredita tá aí. E no meio dessa desconfiança toda tem um ponto que chama atenção. Os proventos. Exato. Mesmo nos piores momentos, eles pagaram. Desde a abertura de capital, o banco nunca deixou de pagar, com um dividend yield médio de 10%, e os anúncios são em abril, julho, novembro e, claro, dezembro. A expectativa é um bom anúncio de juros sobre capital próprio em breve. Interessante. Bom, saindo dessa história de altos e baixos, vamos para um caso de pura previsibilidade. O nosso atleta consistente, o Banco ABC, ABCB4. O ABC é um bicho diferente. Não é banco de varejo. O foco são empresas de médio e grande porte. A base tem só 4.700 clientes. Só isso. Só. Mas são clientes de altíssimo valor. E a carteira é super diversificada. Agronegócio, energia, construção. E o que é fora da curva é a consistência. O lucro líquido cresceu em quase todos os anos. A única exceção foi 2020, por causa da pandemia. E essa previsibilidade toda, imagino, se reflete nos dividendos. Totalmente. Pagamentos semestrais, datas certinhas, fim de junho e fim de dezembro. O yield atual está em 8,3%, com potencial para chegar a 9%. Mas aí eu te provoco. Com a Selic ainda alta, um yield de 9% talvez não encha os olhos de quem compara com a renda fixa. Por que olhar para o ABC? Essa é a análise que tem que ser feita. O yield de 9% é só ponta do iceberg. Esse valor vem de um payout de 50% do lucro. E os outros 50%? Eles são reinvestidos no próprio banco, que consegue emprestar esse dinheiro para outras grandes empresas com um retorno excelente. É aí que a mágica do crescimento acontece. Você não ganha só o dividendo, você é sócio de um negócio que está crescendo com o lucro que ele mesmo gera. Ok. Vamos traduzir isso em números. Qual o impacto disso no longo prazo? O impacto é brutal. Em 2008, o banco pagou 67 milhões em JCP. Nos últimos 12 meses, 468 milhões. Uau! Dá um crescimento médio de 12% ao ano no valor total distribuído. O provento por ação cresceu, em média, inflação mais 5,6% ao ano. Para quem reinvestiu os dividendos, a renda passiva podia ter crescido perto de 20% ao ano.
É algo muito raro na bolsa. É impressionante, mas ter tão poucos clientes, isso não é um risco muito grande? Se um ou dois desses gigantes quebram? Com certeza. Esse é o outro lado da moeda. A concentração é a fonte da rentabilidade, mas também do risco. A tese de investimento no ABC se baseia na confiança de que a análise de crédito deles, que historicamente é impecável, vai continuar sendo. Entendi. Bom, do atleta consistente, vamos para o extremo oposto. O nosso craque inconsistente, o Banrisul, BRSR6. Craque inconstante é a definição perfeita. Quando a gente olha o resultado do Banrisul, é uma montanha-russa. O ROI oscila demais e o mais preocupante, o lucro está de lado há mais de 10 anos. Não cresce. O que torna ele um ativo bem difícil de se ter por longo prazo, imagina. Exatamente. Empresas com baixo ROI e sem crescimento tendem a gerar pouco retorno no longo prazo. Talvez seja mais um ativo para estratégias de médio prazo, sabe? Comprar na baixa, vender na alta. Não para casar. Mas espera aí, o contraponto é que os múltiplos estão gritando barato. PL de 4,5, PVP de 0,5 e o dividend yield esperado é altíssimo, entre 9% e 10%. E aí a gente cai no clássico dilema da armadilha de valor, a value trap. A armadilha de valor? Isso, a ação parece barata, mas pode continuar barata para sempre se os fundamentos não melhorarem. A aposta no Banrisul não é uma tese de crescimento, como no ABC. É uma aposta em sobrevivência com dividendos. Você compra barato, torcendo para não piorar e recebe um dividendo gordo. E a frequência de pagamentos ajuda nessa estratégia, né? Sim, a frequência é excelente. Anúncios em março, maio, junho, setembro e pode ter em novembro, dezembro. Para quem busca fluxo de caixa, ele entrega, mas precisa ter estômago para volatilidade. Certo. Então vamos juntar as peças. De um lado, Bradesco, o gigante melhorando com a ajuda da seguradora. Do outro, BMG, o azarão numa história de virada, de turnaround. Isso. Aí temos o Banco ABC, que é o modelo da consistência do crescimento de dividendos no tempo. E, por fim, o Banrisul, o inconstante, que é barato e paga bem, mas não cresce e é volátil. 4 teses de investimento completamente diferentes dentro do mesmo setor. Perfeitamente. E se a gente puder deixar uma reflexão final? Nossa análise mostrou uma ligação muito forte entre o ROI de um banco e como o mercado o enxerga. O Bradesco sobe junto com o ROI, o Banrisul continua barato por causa da rentabilidade fraca. Faz todo sentido. A questão a se ponderar é, no setor financeiro, será se prever a direção futura do ROI de uma empresa não é mais crucial do que simplesmente achar o ativo que parece mais barato na foto de hoje? Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Até a próxima.